Bom, peço desculpas pelo atraso, a gente estava aqui ordenando a mesa. Eu chamo, então, para compor a mesa, né? Já está aqui o Bertrand Gutierrez, que vai fazer uma pequena exposição sobre o nosso tema hoje, Desafio para Políticas Públicas, Gestão e Difusão de Conhecimento, né? Em substituição no nosso programa ao Florent Renard, que não pôde vir por outras razões, por razões pessoais. A Tânia Barros, que já estava aqui, eu a convido para vir à mesa. O Moacir Góes, por favor, também convido para vir à mesa. O Luiz Lima, da Unesco, estava com ele, né? E a Marta, se for necessário, depois para nós, já que a Tânia Barros está aqui, né, mas a Marta depois para nos auxiliar aqui num contato com o Bernard. Coubemos todos aqui na mesa. Esse tema de hoje é um tema bastante importante, né, na questão de governança ambiental, de biodiversidade e cultura. E deixa eu me apresentar também. Eu sou Alexandre Davignon, componho como professor o PPED do Instituto de Economia e sou pesquisador e professor também da COP, o FRJ. Né? Minha formação é de engenharia, então o meu universo é um pouco diferente em termos de tratamento do tema. De qualquer maneira, né, de geração e difusão de conhecimento, a gente, no ponto de vista da universidade, está pensando sempre no que será, né, essa difusão, né? O que você pode fazer de divulgação de conhecimento, o que você pode, né, em termos de veículos, mostrar à sociedade o que está sendo feito. Né? Eu acho que aqui a gente tem uma mesa bastante variada nessa discussão e a gente vai ter, né, a opinião do Góes, que hoje dirige a TV Câmara, né, no ponto de vista de uma análise de um veículo de comunicação, como expressar o que está se fazendo na sociedade, como é que você traz as informações sobre o meio ambiente, governança. A gente tem o Lima, que é uma agência multilateral, que vai tratar o tema também com uma ótica de como essa questão é feita na Unesco. Né? A Tânia, né, especificamente do programa da própria Marta, né, vai tratar do assunto de uma ótica do centro e o Bernard também da ótica da universidade. Então, eu inicio aqui o debate. Eu não sei se a gente estabeleceu aqui uma rotina de qual seria o primeiro, mas eu vou começar pela Tânia aqui. Ela não quer que eu comece, eu sei. Então, eu começo pelo primeiro da mesa, o Luiz Lima, da Unesco. Bom dia a todos. Sou o Luiz Henrique de Lima. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao INCT pelo convite, pela possibilidade de falar um pouco do que a Unesco vem fazendo no mundo e a gente vai dar uma pincelada do que está se fazendo aqui no Brasil também. Eu sou biólogo, formado na Unicamp, com mestrado e doutorado na Unesp de Rio Claro, na área de zoologia marinha. Já transitei um pouco, trabalhei um tempo no terceiro setor, trabalhei no governo brasileiro e agora estou na Unesco como oficial de projetos na área de ciências naturais, com foco mais na parte marinha. E a ideia é falar um pouco para vocês do que a Unesco faz, tem feito, qual a leitura que ela tem tido com relação à questão da geração, difusão de conhecimento. Acho que eu mesmo que vou ter que projetar. Vamos ver. A missão da Unesco, dentro do contexto, desde quando ela foi criada, em 1945, era buscar, dentro de um cenário que vocês imaginam naquela época bastante caótico, pós-guerra, contribuir com a consolidação da paz, erradicação de pobreza,
desenvolvimento sustentável. Acho que eu vou tirar isso aqui. Vou tentar falar aqui. Desenvolvimento sustentável, diálogo intercultural através da educação, ciência, cultura, comunicação e informação. Esse, então, é o que a Unesco tem perseguido como sua missão mundial ou global. E dentro dessa linha, os temas que ela tem trabalhado são educação, ciências naturais, ciências sociais, humanas, cultura, comunicação e informação. Nós vamos nos ater mais às questões ligadas a conhecimento, governança, focado um pouco em cima do tema, né, que a gente está tratando aqui nesse workshop. Dentro dos temas especiais, aqueles são os temas principais que a Unesco tem trabalhado no mundo todo. Além disso, conforme as coisas foram evoluindo ao longo dos anos pós-45, novos temas foram sendo incorporados, dadas as demandas que ocorrem, alguns deles são bastante recentes. Então, aí você tem, dentro dos temas especiais, mudanças climáticas, biodiversidade, cultura e paz e não violência, diálogo entre as civilizações, previsão e antecipação em caso de desastres naturais, países menos desenvolvidos, é um tema que a Unesco tem trabalhado bastante. E, dentro desse tema, tem uma questão, um foco bastante forte na África. Situações de pós-conflito e pré-desastre, pequenos estados insulares em desenvolvimento, educação para o desenvolvimento sustentável, igualdade de gênero, HIV, juventude, enfim, tem uma vasta lista. Dentro do contexto de conhecimento, a Unesco tem uma política de ciência e capacitação, que é o carro-chefe dela nessa área. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, para dar uma visão geral, e depois, no debate, as coisas podem fluir, a gente pode falar um pouco mais, porque imagina que a Unesco atua no mundo todo, teria 1 milhão de casos para falar, e um mundo de coisas para detalhar em termos de peculiaridades, de locais e de exemplos. E acho que não é bem esse o objetivo agora, nessa fala inicial. Então, dentro dessa linha da política de ciência e capacitação, a Unesco trabalha muito com a construção de capacidades humanas e institucionais dos países membros, de fornecer, de ajudar nesse processo de construção, né? E também na formulação de políticas de ciência, tecnologia e inovação, e também de governança, que dentro desse tema exatamente do que a gente está tratando aqui hoje. Então, há um esforço para que esse tipo de ação seja feito nos países membros, principalmente os países em desenvolvimento. E aí tem iniciativas como o Fórum Mundial de Ciências, e, enfim, N outras ações que a Unesco faz de uma forma mais direta. Bom, dentro desse cenário, a Unesco criou vários programas na área de ciências, principalmente ciências exatas e naturais, sempre com o foco dela de desenvolver cooperação internacional, que é o carro-chefe, e a forma que ela tem de trabalhar a questão de intercâmbio e de difusão de tecnologia, difusão de conhecimento. Pesquisa e geração de conhecimento. Também trabalha diretamente em fomento de projetos e suporte de projetos de pesquisa mesmo. Construção de capacidades humanas e institucionais, como já tinha dito anteriormente, políticas, iniciativas educacionais, monitoramento, que é uma área que ela vem fazendo muito, principalmente na parte marinha, cooperação Norte-Sul e Sul-Sul, resposta aos Estados-membros com relação à questão de assistência técnica, que é um dos papéis das agências das Nações Unidas, sensibilização para as questões científicas, isso sempre buscando popularizar a questão da ciência frente à sociedade, seja a iniciativa privada, seja os próprios tomadores de decisão, político e a sociedade civil como um todo.
que é a busca de você traduzir a informação mais elaborada e técnica, científica, numa linguagem mais acessível. Bom, por que disso tudo, né? Se a gente olhar esse gráfico de cenário mundial em relação a investimento em pesquisa, por região e por país, a gente percebe que os países que estão à frente, ou as regiões que estão à frente em termos de investimento, são, obviamente, as regiões mais ricas, os países mais ricos, e que, consequentemente, reflete essa disparidade em termos de conhecimento, em termos de acesso à informação, qualidade de vida e tudo mais. E a gente pode perceber que o investimento mais pesado está na Europa, Estados Unidos, Ásia, e aí África, América do Sul, uma boa parte da Ásia estariam fora desse processo, não fora, mas assim, com investimento muito mais tímido e, consequentemente, vem dos desdobramentos que a gente consegue ver agora. Esse gráfico eu coloquei porque eu acho interessante a gente prestar atenção como a economia, a evolução da economia, ou a involução, ou o processo de crise ou de abundância econômica reflete no processo de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Um gráfico comparando de 2002 a 2007, a gente percebe que a grande maioria dos países e também regiões diminuíram o investimento em pesquisa e desenvolvimento, com exceção praticamente da China, que é um país que, apesar do momento de crise, a economia chinesa não estava em crise e havia uma predisposição, e há uma disposição e um direcionamento da política de investimento que o país quer, busca galgar espaços mais ambiciosos dentro do cenário de pesquisa e desenvolvimento. E aí, da mesma forma, a gente vê a localização dos pesquisadores ou dos recursos humanos em termos de pesquisa, e a gente sempre olha que para a nossa direita a coisa está bastante ruim. E eu estava conversando um pouquinho antes de a gente começar, que atualmente tem um movimento bastante interessante de retorno de pesquisadores indianos, coreanos, chineses, brasileiros aos seus países, por uma questão econômica. Os países, Estados Unidos e a mesma Europa, atravessam uma crise bastante severa. Os países do BRIC estão numa situação melhor, e aí começa a atrair não só a questão econômica, mas provavelmente também voltar para o seu país, dar uma contribuição. Eu acho que muitos têm esse sentimento. E os países começam a investir mais, dar condições de trabalho de forma que você possa render melhor. Bom, em relação à pesquisa propriamente dita, o que a gente tem dentro da Unesco, as linhas, né, de ciências exatas e naturais, ciência da água, ciências ecológicas, oceanográficas, mudanças climáticas, ciência da terra, básica, engenharia, energia renovável. São todas essas linhas que a Unesco trabalha atualmente. E dentro dessas linhas, se a gente olhar, muitas delas foram sendo agregadas e não são simplesmente uma ciência, mas são áreas de multidisciplinaridade, que é um outro desafio muito grande dentro do setor da geração de conhecimento, que é colocar pesquisadores, cientistas de áreas diferentes para sentar e construir processos juntos complementares. Eu acho que esse também é um desafio que não é um desafio fácil de ser vencido, e parece-me que há uma tendência das pessoas começarem a abrir as suas portas, abrir as suas caixinhas e começar a trabalhar, principalmente nessa área de ambiental, desenvolvimento sustentável, que precisa ter um olhar mais holístico para que você consiga ter resultado que seja significativo. Então, começa a ter um movimento de uma interdisciplinaridade mais efetiva e, quem sabe, um dia chegarmos à transdisciplinaridade. Isso é um sonho.
Bom, além dessas linhas, a Unesco tem alguns programas científicos internacionais que são programas de maior peso e que congregam um grande número de pesquisadores, de tomadores de decisão, e também tem um espaço maior dentro da instituição, inclusive com relação a recursos, que é um grande problema. Eu vou até abrir um parênteses aqui para falar sobre isso, porque a crise econômica atinge também as Nações Unidas e atinge também, nesse caso específico, a própria Unesco. E a Unesco tem um agravante nesse sentido. O ano passado, na reunião da comissão, reconheceu a Palestina como membro, e a retaliação disso foi o corte de 30% do orçamento dela, porque vários países deixaram de contribuir. Estados Unidos, Israel, Canadá. E com uma carteira como essa que vocês estão vendo, se você imaginar um corte de 30% no seu orçamento, não é uma coisa fácil de você absorver, né? Bom, feito esse comentário para a gente entender um pouco, porque isso, na verdade, vai refletir um pouco o desempenho de ações da Unesco nesses próximos anos. Há um movimento de buscar realocar coisas, mas, de toda e qualquer forma, isso promove um processo de quebra, de reestruturação, de reorganização orçamentária. Bom, mas o primeiro desses programas que a gente tem é o Programa Hidrológico Internacional. É um programa intergovernamental do Sistema ONU que trabalha com a questão de água, investigação, ou seja, pesquisa, gestão dos recursos, educação e capacitação. Hoje, no Brasil, quem trabalha muito forte com isso é a Agência Nacional de Águas. Tem envolvimento direto. E agora, na Rio+20, vai haver uma reunião do PHI aqui no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, no dia 20. Mas eu posso confirmar depois. A Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a IOC ou COI, que é a instância, em termos internacionais, que tem tomado ou direcionado a questão dos programas de pesquisa, de serviços de captação de informação, de monitoramento dos oceanos e tudo mais, e que tem tomado ou direcionado um pouco essa questão internacional ou global de onde segue a maré. É uma organização da Unesco também. Busca gerar conhecimento para melhorar a gestão, enfim, desenvolvimento sustentável, e vive uma crise também bastante profunda econômica. E aí a gente tentou trazer, inclusive em uma parceria com o governo brasileiro, trazemos a reunião da COI, que vai ocorrer logo após, ela começa dia 25, em Paris. Nós tentamos trazer para cá, mas estava muito em cima quando nós conseguimos o aval do governo brasileiro, e aí não conseguimos fazer essa ligação. Mas, provavelmente, ano que vem, a reunião deve ser aqui no Brasil. O Programa Homem e Biosfera, que tenta e busca sempre fazer com que o homem interaja melhor com o seu ambiente, inclusive se adaptando às questões de perda de biodiversidade, perdas sociais e econômicas, o impacto das perdas de biodiversidade em cima da sociedade como um todo e a forma de absorver e se readaptar a essa realidade. O Programa Internacional de Ciências da Terra, que é um programa que é uma parceria com a União Internacional de Ciências Geológicas, tem um cunho voltado à geologia, mas tem um aspecto muito de trabalhar a questão de fatores geológicos naturais, com problemas de saúde, com biodiversidade, o impacto disso, a relação que tem entre esses fatores. Programa Internacional de Ciências Básicas, que ele tem como objetivo principal o ensino de ciências. É o despertar das crianças
para a questão da ciência, da pesquisa, da ciência básica propriamente dita, a visão, a leitura de que você tem que cuidar das crianças para estimulá-las, para que elas passem a ver a ciência como uma coisa atraente, um caminho de futuro de profissão e mesmo que isso não aconteça como profissão, entender a importância que a ciência tem na vida, no dia a dia, na transformação do mundo em que eles vivem. Isso é um projeto que é cuidado com bastante carinho, aqui no Brasil, inclusive. Bom, para a gente finalizar e não ficar chovendo muito no molhado, acho que o grande desafio que a gente enfrenta e vai enfrentar daqui para frente, inclusive a gente vai tratar muito disso, que é como construir sociedades sustentáveis, equitativas e inclusivas. Eu acho que esse aspecto de que a sociedade seja corresponsável, as pessoas, cada cidadão, não importa onde esteja, assumir o papel de corresponsável no processo da sustentabilidade. Esse desafio é uma coisa que falar é simples, é fácil. Agora, ele, embora seja um movimento de massa, ele é, acima de tudo, um movimento individual, em que você tem que compor com todos os fatores da vida de cada pessoa, da sua história, dos seus anseios, das suas frustrações. Então, é um desafio bastante grande. E eu acho que esse é o grande desafio que está por vir, nós já estamos enfrentando, e que deve vir à tona essa discussão bastante forte dentro da Rio+20. E, na leitura que a Unesco tem, a educação é a base para a transformação dessa sociedade numa sociedade verde. E já agora, falando mais de sociedade verde e azul, porque existe também um movimento de juntar a questão dos oceanos, que tem um aspecto bastante forte nesse processo da sustentabilidade. A ciência é quem deve conduzir esse processo. O conhecimento é a grande mola motriz desse processo, é o que vai fazer com que você consiga atingir a sustentabilidade. Conhecimento, tecnologia, inovação, governança, que eu acho que talvez seja, em muitos casos, de muitos países, podemos dizer até que no caso do Brasil, em determinados aspectos, o grande calcanhar de Aquiles da sociedade moderna e atual. É conseguir fazer com que o que já se sabe, em termos de conhecimento, de pesquisa, vá para a prática e seja real. E aí, consequentemente, a sociedade seja sustentável. E comunicação. Comunicação e informação é a forma de difundir esse conhecimento, de que essa informação, esse conhecimento chegue a todas as pessoas para que elas possam, ao absorver essa informação, esse conhecimento, elas possam se transformar conscientemente. E aí sim possam ser responsabilizadas e se responsabilizar pelo processo de mudança. Então, é um conjunto de fatores que, na leitura que a Unesco tem, seria o caminho a ser trilhado e o desafio a ser enfrentado. Por hora é isso. Obrigado, gente. Bom, muito obrigado, Luiz, pela exposição interessante sobre o contexto dos programas da Unesco, que eu acho que são muito importantes para a gente ter a percepção do que está sendo feito numa agência multilateral sobre difusão de conhecimento. Então, agora eu passo a palavra ao Moacir. Bom dia. Queria começar agradecendo o convite, apesar de, a todo momento, achar que não deveria ser eu a estar aqui. Não sou muito afeito a essa área, não mais do que um curioso e, obviamente, um preocupado.
Eu sou diretor de teatro, diretor de cinema, diretor de televisão. Sou, por consequência, um homem de comunicação e dirijo atualmente a TV Câmara, a TV da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Se eu tivesse sido convidado para falar sobre teatro, eu me sentiria um pouco mais à vontade, porque há 30 anos eu estudo isso. E digo dessa maneira porque isso tem a ver com a ideia que eu vou tentar desenvolver aqui, que é a constatação de uma realidade de que, em vivendo numa sociedade de espetáculos, em vivendo numa sociedade de informação, a beleza e a qualidade disso também traz um grande problema, que é a qualificação da informação. Então, os temas tratados aqui, de alguma maneira, estão na ordem do dia da sociedade, mas a impressão que eu tenho, tanto no trabalho de tentar comunicar isso através, ou problematizar isso através da TV, quanto nas conversas no meio do mundo, é de que essa discussão ela existe, mas ela é absolutamente desqualificada. De 4 em 4 anos, nós somos um país de 200 milhões de técnicos de futebol, e às vésperas da Rio+20, nós somos 200 milhões de ambientalistas e ecologistas. Então, isso me incomoda um pouco, porque eu vivo a experiência de que a ideia, de que o conhecimento, de que a formulação, ela é alguma coisa chata, ela é alguma coisa que não dá ibope, ela é alguma coisa que não deve comparecer às discussões e à vida, porque ela empobrece, porque ela se torna uma coisa maçante, ela se torna uma coisa desagradável. E eu sei, ou pelo menos acho que sei, de que sem a qualificação das discussões, e especificamente sobre as discussões sobre o qual esse evento trata, levam necessariamente a uma certa demonização e folclorização de algumas coisas. Por exemplo, nós estamos tentando desenvolver um programa na TV da Câmara, Rio TV Câmara, que é sobre a Rio+20. E eu percebo que as discussões, mesmo dentro da equipe de jornalistas da TV Câmara, são muito desqualificadas. Normalmente, elas ficam reproduzindo um certo senso comum ou uma certa palavra de ordem que tenta, de alguma maneira, demonizar o desenvolvimento, preconizando uma certa romantização de um mundo em harmonia ou um mundo por vir, verde, em absoluta consonância com alguma ideia que nunca existiu, na verdade, porque o mundo é problema, o mundo é crise, o mundo sempre foi problema, o mundo sempre foi crise, e assim será. Ou seja, se não se qualifica, e aí eu acho o papel daqueles que se dedicam a produzir conhecimentos, seja na academia, seja em outro fórum, é absolutamente fundamental, porque senão essa questão não avança de modo efetivamente transformador. Ela virá como uma onda, como é próprio da sociedade de espetáculo. Todo mundo discute, todo mundo aparentemente sabe do tema, mas efetivamente poucos conhecem, e esse conhecimento não produz ferramentas de transformação. Ele não tem o poder de se entranhar na vida cotidiana das pessoas. Se sabe, aparentemente, se tem conhecimento, mas entre o se saber de maneira superficial, o se tomar conhecimento, e aquilo virá uma questão enraizada na cultura, que só se expressa no dia a dia, no comportamento diário, nas relações entre as pessoas e na relação das pessoas com as coisas, isso daí tem uma distância muito grande. Isso só se dá ao longo do tempo, num projeto grande de educação, mas, fundamentalmente, se qualificar essa discussão. Vou dar um exemplo. Qualquer
discussão sobre a questão da preservação da natureza, muitas vezes vem carregada de uma certa romantização ou de uma certa idealização da relação harmônica entre o homem e a natureza, ou mesmo até da relação absolutamente harmônica da natureza em si. Isso daí é um grande empecilho para se qualificar a discussão, tornando-a um pouco mais complexa. Hoje se discute preservação, se discute ecologia, se discute sustentabilidade, como nunca se discutiu no mundo. Isso está em todos os lugares, o que é absolutamente positivo. A questão da comunicação, do conhecimento produzido, é que é o nó na minha visão. Como eu disse, assim, a gente vira um país de ecologistas e nos achamos aptos a dar uma opinião, como se qualificada fosse. Claro que todo mundo pode ter opinião, todo mundo pode falar aquilo que quiser. Agora, dar um status de qualificação a uma mera opinião, ou um mero achismo, ou uma mera impressão, que normalmente é calcada numa exposição de problemas muito superficial, a gente, na verdade, contribuir para que essa onda passe e ela não se enraize, que ela não se torne, por exemplo, uma questão cultural. Eu vejo, por exemplo, que há uma certa necessidade também daqueles que produzem conhecimento, daqueles que produzem um estudo efetivo sobre condições, sobre mudanças climáticas, sobre questões de preservação, questões de sustentabilidade, terem também um discurso que seja possível de ser compreendido. Às vezes, o discurso do acadêmico ou o discurso daqueles que profundamente se dedicam, às vezes, a vida inteira, é tão autocentrado, e não necessariamente desqualificado, de jeito nenhum, mas é tão autocentrado, tão autorreferente, que a comunicabilidade se torna absolutamente impossível, abrindo espaço para aquilo que é vazio e de rápida absorção ou possibilidade de identificação. Na comunicação existe uma questão que é a seguinte: na comunicação de massa, que é muito diferente da comunicação entre setores já condicionados por mesmas referências, né? Quer dizer, a comunicação entre estudiosos, ela se dá num terreno com determinadas frequências, com determinadas referências. A comunicação de massa, ela só se dá na medida que a gente consegue estabelecer uma relação concreta, direta, entre aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo comunicado e a vida da pessoa, e a vida cotidiana. E a vida cotidiana não significa uma coisa destituída de lúdico, destituída de sonho, destituída de desejo, de querer. Não é a vida meramente, entre aspas, funcional. Mas se o sujeito não estabelece uma relação entre aquilo que ele está usufruindo, seja informação, seja entretenimento, seja o que for, com a sua vida, ele não estabelece essa comunicação, ele rejeita. Existe uma tarefa enorme dessa plateia, ou das pessoas que compõem esse evento, ou as pessoas da academia, de fazer esta ponte. Não há nada tão complexo, não há nada tão profundo que não possa ser comunicado de maneira clara e de maneira efetiva. É óbvio que não se quer com isso de que os processos, de que o estudo, de que o aprofundamento seja pasteurizado, seja massificado. Não se trata disso. Se trata, na verdade, de ver qual é o mecanismo de comunicação que se tem para se fazer essa ponte entre aquilo que é constitutivamente complexo, mas que não necessariamente deva ser obtuso, impenetrável, inacessível. E se não fizermos essa ponte entre
aquilo que produzimos, ou aquilo que vocês produzem, ou aquilo que os pensadores ou acadêmicos produzem, e as instituições, e a vida cotidiana das pessoas, não adianta. Aí a gente cai, por exemplo, em coisas absolutamente inócuas, por exemplo, como satanizar os carros como algo absolutamente maléfico na vida moderna. O carro não é uma coisa maléfica, do meu ponto de vista, na vida moderna. O que é maléfico na vida moderna é não se pensar a locomoção, não se pensar o transporte das pessoas com políticas públicas que habilitem a possibilidade de se ter um carro, mas que se tenha também um modo de locomoção coletivo que habilite o carro a ficar na garagem. Então, não tem como, por exemplo, no banquete, isso é do meu ponto de vista, como essas discussões precisam ser um pouco mais complexas para que a gente consiga penetrar na sociedade, na cultura, no dia a dia das pessoas. Como dizer para milhões de pessoas que estão chegando agora no banquete que agora elas não vão poder mais participar? Como é que a gente vai dizer, por exemplo, para milhões de pessoas que precisam e querem ter acesso e usufruto de bens conquistados pela civilização, que agora não é a hora delas, que agora vai mudar? Se não houver política pública, ou seja, se não houver uma crítica efetiva sobre as políticas públicas, essa discussão não vai proliferar. O cara vai entender, o cara vai saber, mas o cara vai comprar o carro 1.0. E não há como a gente imaginar que quem tem sonho de comprar um carro tem um sonho de botar um carro no estacionamento. Ninguém vira para a mulher e diz, olha, eu tenho um sonho enorme de comprar um carro para a gente viver esse engarrafamento. Não é? No entanto, se ele tem uma política pública de transporte, ele pode ter o carro. Ou se pensar propriamente, que carro é esse? Se é um carro coletivo, se não é um carro tal, não sei o quê. Mas, simplesmente, a gente demonizar certas coisas que são objetos de desejo, que são objetos de necessidades de usufruto de uma população que está sendo inserida agora, ou de populações que vão ser inseridas no futuro, é você ter a propalação da informação sem ter um enraizamento das questões. Isso me parece que, assim, que é o grande nó da comunicação. É claro que, por exemplo, a mídia, a gente pode dizer que a mídia tem uma responsabilidade negativa nesse sentido, né? Ela propala certas palavras de ordem ou certas coisas sem dar complexidade a elas. Não tem tempo, a questão dos meios de comunicação também é uma questão econômica, também é uma questão de mercado. N fatores concorrem para que essas informações sejam um pouco pasteurizadas, sejam um pouco simplificadas. Mas, se elas não forem qualificadas, isso não se enraizará, isso não entrará na vida das pessoas. É muito mais provável que a gente consiga construir um discurso por cima da vida do que propriamente fazer com que isso seja uma questão diária. Eu tenho um filho de 13 anos. Ele sabe o básico sobre sustentabilidade, ele sabe o básico sobre preservação ambiental. Sabe, todas as crianças hoje, de uma maneira geral, sabem sobre isso, são capazes de falar sobre isso. Preservar o meio ambiente, não jogar lixo, etc., etc., a diversidade e tal, elas sabem. No entanto, trazer para a vida do cotidiano das famílias, da construção, é muito mais complexo. E eu não tenho dúvida, eu venho de uma família de estudiosos, de acadêmicos e tal, eu que desvirtuei um pouco. Mas eu não tenho dúvida de que a participação da academia, a participação dos estudiosos, a participação daqueles que produzem conhecimento, hoje, é absolutamente necessária. O paradoxo que a gente vive de um mundo de informação e um mundo de informação desqualificada só será quebrado, na verdade, ou será amenizado com a entrada em cena de quem tem efetivamente uma opinião qualificada. Eu estou tentando mudar algumas coisas na TV câmera. E a maior crítica que eu ouço é de que a TV é muito blá, blá, blá. Ela não tem muito entretenimento. Ora, a vocação daquilo ali só pode ser uma.
é ser um lugar de ideias, é ser um lugar onde a população possa ver efetivamente o que o parlamento está fazendo, sem nenhum parte-pri. Não cabe a mim, que evidentemente tenho as minhas escolhas pessoais, fazer escolhas na divulgação daquilo, e sim criar uma ponte para a população ver efetivamente o que acontece ali e ela sim julgar. Mas essa é a crítica que muitas vezes eu recebo, é de que não é muito atrativo, e o atrativo é a referência do entretenimento. Ora, o sujeito que liga na TV Câmara, ele não pode querer assistir o Zorra Total. É preciso não ser Zorra Total na TV Câmara, até porque existe o Zorra Total. Então, a gente tem essa dificuldade, eu acho, de qualificar a discussão. E eu acho que ela só será qualificada se a gente trouxer para a sociedade aquilo que muitas vezes fica circunscrito à academia, aquilo que fica, às vezes, circunscrito a círculos intelectuais. O compromisso e a tarefa de quem pertence a esses grupos é conseguir construir um discurso que tenha a ver com a vida das pessoas e que seja entendível. E a tarefa de quem trabalha em comunicação é não se aquietar ou não se acomodar a fazer um tipo de entretenimento, entre aspas, cultural, que dê uma verniz como se a gente estivesse efetivamente fazendo alguma coisa, quando, na verdade, a gente só, muitas vezes, está reproduzindo chavões e reproduzindo palavras de ordem, na verdade. Isso é o pior que pode acontecer, eu acho, porque cairemos, como eu já disse, só para encerrar, na demonização das coisas. Por exemplo, a demonização do desenvolvimento, a demonização do progresso. Eu acho que a vida hoje é muito melhor do que já foi. Isso se deve a investimentos maciços em conhecimento e em progresso. Hoje a gente discute a vida aos 80, a gente discutia a vida aos 40. Hoje a gente tem menos dor do que tinha. Hoje a gente se locomove mais do que se locomove. Hoje a gente inclui muito mais gente no banquete do que incluía, apesar de a gente ter que reconhecer que tem muita gente fora da mesa. Isso é uma outra questão. Agora, demonizar o desenvolvimento, sempre que eu ouço o termo desenvolvimento sustentável, eu imediatamente inverto as palavras e penso num sustentável desenvolvimento também. Porque, para alguns, a tarefa também é um sustentável desenvolvimento, que seja um sustentável desenvolvimento sustentável. Mas se a gente não colocar, do meu ponto de vista, essa questão um pouco mais complexa do que muitas vezes aparece na Globo News ou em alguma outra, algum outro veículo, a gente tende a ficar fora da vida das pessoas. Porque a vida das pessoas é concreta, é objetiva. O cara quer. Só para encerrar, por exemplo, a gente vê muito a demonização, e eu sou um leigo nessa área. Se eu falar sobre comunicação ou falar sobre teatro, eu me sinto mais à vontade. Mas, por exemplo, me incomoda algumas coisas. A demonização dos agrotóxicos, por exemplo. Do meu ponto de vista, o que eu tenho lido e o que eu tenho pensado a respeito disso, o agrotóxico não é um problema. Estou dando isso como exemplo daquilo que eu estou querendo pensar junto com vocês. O agrotóxico não é um problema. O problema é que agrotóxico e qual a quantidade disso. Eu filmei na China. A China utiliza 10 vezes mais agrotóxico do que permite, por exemplo, a Comunidade Europeia no uso de alimentos. Só que, se a China não usar 10 vezes mais agrotóxicos do que usa, a população da China morre com aquilo que a China produz nos campos, porque até hoje, em vários lugares, a China ainda produz adubo com fezes humanas. Eu estava filmando no interior da China e vi umas senhoras carregando uns cestos para o meio da plantação, para o meio do mato, né? Sou nordestino, então plantação muitas vezes é mato para mim. E eu perguntei, para onde essas senhoras vão? O que elas levam ali? E elas disseram, aquilo são fezes humanas das fossas, porque não há saneamento, então as pessoas fazem as suas necessidades, aquilo ali é depositado, elas botam no cesto e levam, e aquilo vai para a plantação. Então, se a gente simplesmente começa a demonizar o agrotóxico como fosse uma catástrofe, a gente começa a matar as pessoas, ou a gente começa a criar uma culpabilidade nas pessoas que é absolutamente desumano.
É isso. Bom, agradeço o Moacir. Eu acho que ele traz uma discussão importantíssima. A gente está vivendo num país que, recentemente, 21 milhões de pessoas ascenderam a uma classe média, e é absurdo você realmente demonizar uma pessoa que queira ter um carro, porque o transporte público brasileiro é uma catástrofe. Quem vive no Rio de Janeiro sabe muito bem que você entra num ônibus, você vira um chacoalho, né? Então, como é que você tem questão ética desse desenvolvimento sustentável, que já foi a opção real de desenvolvimento para os países em desenvolvimento, porque no passado, lá atrás, em Estocolmo, a gente teve o Clube de Roma dizendo que não haveria, né, recursos para todos, como a gente teve em 92, a Convenção do Clima dizendo que não haveria atmosfera para todos, né? E quem disse isso foram os países envolvidos. Então, o que a gente tem que pensar aqui são os padrões de consumo dos países envolvidos, né, que hoje têm que ser reduzidos realmente para que você dê acesso a outras pessoas nos outros países a mínima qualidade de vida, né? Então, como é que você vai negar um veículo a uma pessoa que tem um transporte público precário, como a gente conhece no Rio de Janeiro, se ele acabou de ascender e se ele vê em qualquer noticiário noturno de televisão 5, 6 anúncios de veículos, né, como eram os cigarros ontem. Antes, você agora tem o veículo como uma questão de status. Como é que você vai fazer isso de fato, né? Ou você gera uma condição adequada de transporte público e você começa culturalmente a transformar, né, essas pessoas através do mecanismo de educação gerados, né, com conexão com o cotidiano, lembrando Paulo Freire claramente nesse sentido, onde realmente a natureza e a discussão sobre os recursos naturais, a discussão sobre o que essa governança do meio ambiente podem trazer para a gente, é exatamente essa transformação. O que ela significa? O Brasil é uma expressão mundial de preservação, né, conservação. A gente tem desmatamento na Amazônia, mas conseguiu diminuir esse desmatamento em 2/3 em 5 anos. Então, a gente fez um processo. A gente, de fato, na Convenção do Clima, fomos os primeiros países envolvidos a estabelecer metas a 2020. Nós estabelecemos metas entre 36,9% a 39,1%, o que mostra claramente que a gente avança nesse processo. As nossas metas já estão sendo cumpridas, porque em 2011 você teve um desmatamento eu não acho só, mas teve um desmatamento reduzido em 2/3, que chegou a 6.700.000 km², 6.700.000 km², e que gera essa rota de mudança qualitativa de conservação da Amazônia que, de fato, né, transforma essa visão de mundo. Então, nós somos capazes de uma transformação muito real nesse processo, e esse conhecimento, que é um conhecimento que a sociedade adquire na relação, e, na realidade, a gente está falando de, essencialmente, né, o que seria a divulgação desse conhecimento científico, respeitando o especialista, mostrando que existem 30 anos para se conhecer de teatro, existem 30 anos de trabalho em cima de qualquer genoma, existem 30 anos de trabalho para você realmente saber trabalhar com resíduos, trabalhar com influência, assim por diante, e perceber que nós não podemos ser 200 milhões de técnicos de futebol, igual como 200 milhões de ambientalistas, talvez ambientalistas, mas não especialistas em sustentabilidade. Então, a gente tem que processar esse contato entre a universidade e a sociedade como um todo o mais rapidamente possível, de forma adequada, como o Moacir disse, onde o entendimento desse processo de captura do conhecimento, desenvolvimento do conhecimento, seja, de fato, alguma coisa compartilhada com a sociedade e que reestruture culturalmente essa sociedade, né? Agora eu passo a palavra para o Bernard. Eu vou perguntar à plateia, ele tem possibilidade de fazer a palestra em francês ou em inglês. O que vocês preferem? Né? Em inglês. Então, eu passo a palavra para ele trazer a opinião sobre o tema para a gente. Okay, thank you. Understood. I'll try to speak slowly so that you can understand. I'm sorry for several reasons, because it is my young colleague, Florent Renard, who should speak
today morning, but he could not come this morning. I will have the point of view of a researcher. I am professor in geography and planning at Lyon 3 University in Lyon, in France. But I have also had, I have worked for 2 decades, 20 years, for 2 different ministries in France. So I have also a point of view of a civil servant. Those ministries were the Ministry of Culture and the Ministry of Housing, Roads, and so on. I have also been the planner of the extension of the city of Kourou in French Guyana, if you see what it is, which is not so far from here. I am also the director of a small research team, which is part of a larger laboratory in the French system. And I am also the director of the doctorate in geography and planning in Lyon 3. Well, I have to say also that I am first of all European. Of course I'm French, but I used to work with Italian, German, English, even Swiss colleagues. I used to travel a lot in Europe. So it is very interesting to compare the different systems in Europe. And they are very different. The English system, for example, is quite different. So it is not possible to generalize what is happening in France. Well, I'll tell a few words of the situation of knowledge and its diffusion in the university system and research system in France. I say in France. One main difficulty is due to the fact that we are evaluated on the basis of our publications. As you know, we have to publish in reviews with referees with different levels, and this is quite important for our future as a researcher. Also for our income, simply. This evaluation is made on the basis of individuals. So if you sign an article with several names, the mark is subdivided through the different authors, which is not so good because we are encouraged to sign with only one name. It's a very bad thing. Also the institutional situation of the research in France is very complicated. It would be very long for me to explain it to you, and I am not sure you would understand it. Even us have some difficulty to understand how it works. And it is more and more complicated as the time goes by. The evaluation is also led field by field. So, for example, as a geographer, if I work on historical geography, and if I am evaluated by geographers, they will think that this is not geography. And if I am evaluated by historian, it will be the same. I'm not an historian. Even if the work is good, of course. Of course I do good work.
but you could evaluate me. Huh? So a lot of researchers do not feel concerned by the society problems, do not feel concerned by the political considerations. So they lead a personal research in order to have a good place in the French system. And they are discouraged to work with politics, civil services, different administrations. And you know, in France, we have a complex administrative system with several territorial levels, which makes things somewhat very difficult to understand. If now I consider the point of view of those relations with territorial institutions and, for example, state administrations, we have some actions, sometimes intense relations, but those actions are mainly based on personal involvement. Some colleagues have some close relations with some administrative directors, for instance. They work as advisors for services, for instance, in the city of Lyon, or the Grand Lyon, the Greater Lyon, which is the larger institution for the conurbation of Lyon. We have also some successes. Florent Renard wanted to speak about the OTU, a barbarian acronym, which means in English, Field Observatory for Urban Water Management. This gathers 13 laboratories in 9 research institutions as University of Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, 2 school for engineers, civil engineers mainly, and some political institutions, the Grand Lyon, the city of Lyon, some state administrations, and so on. I think this is probably the only large-scale success we have in our relations with the society, the normal society, I would say. This is due to a very renowned professor in France who is now retired. Maybe you know his name. He's Jean-Paul Bravard, specialist in hydrology. Now, we have also some difficulties with the publications. As it is rather easy to publish in the scientific reviews and so on. But we have not in France an efficient system of edition for papers and books and so on. That could be a good relay between the scientific production and the public and the institutions. I have to compare with the English system. In England, excuse me, you may find a lot of books written by researchers, professors, and so on, but in a quite readable way, with no jargon, and quite so readable and available for the, I would say, an educated public.
the situation is quite different in France. It is possible to find the same sort of public relations in Switzerland, in Italy too, but in France, not. So we are in a situation where we have a scientific world working more and more according to a system of financing that encourages advances in very small areas, often not linked to social demands. And on the other side, a system of governance, I'd prefer say of government, that tend to consider that the implications of sustainability are not a problem for, not a question for the French government and the French institutions in themselves. I think they tend to consider that it is a problem for underdeveloped countries with a sort of arrogance. I think you understand me. Which is a pity, because in some developed countries like Quebec in Canada, Switzerland, Italy, and so on, those questions are more and more in the heart of the political considerations. So we have a tendency a deep tendency to disconnect the scientific research and its utility, its use in everyday decision, political and technical decision in the field. Well, I would like to say a last word. You know, my paper is not a paper because it is fully improvised. But I would like to say that a lot of more and more people in France would like to change this situation. We have begun, it is a very recent development in our university, to form some reflection groups in order to work together, not only the researchers, but also the administrative people and also the students, so that we could develop some formations, which is the right word for that, well, courses and so on, and some researchers to go ahead in that direction. And I would like to say this is why I'm here. This is why we are here, because we think that what you do here in Brazil is could be quite useful for us to make our society maybe less closed, less arrogant too, and to learn to work more usefully between the researchers and the political milieus. Thank you. Bernard, thank you very much for your presentation. Eu acho que os comentários do Bernard será que é necessário a Marta fazer uma síntese ou vocês tiveram um entendimento? Então, Marta, eu antes da Marta começar, eu só faria um comentário, ela vai fazer a síntese, mas eu acho que o que foi levantado pelo Bernard é mais do que importante no Brasil, porque o nosso modelo também, em relação à divulgação científica e o apelo, do que se desenvolve em termos de ciência no Brasil e a sociedade como elemento
de conexão, também é muito complicado. Hoje a gente tem um sistema de produtividade na universidade que o foco principal são os papers indexados. E os papers indexados, eles são muito problemáticos do ponto de vista de divulgação científica, né? Na realidade, eles estão focados sempre no que seria a discussão científica. Ele não tem nada a ver com divulgação para o leigo. Então, a gente tem pouquíssimas revistas, né, no Brasil, de divulgação científica. Eu faria referência à Ciência Hoje, por exemplo, que é uma revista de divulgação científica, Scientific American, que é uma outra revista de divulgação científica, que pretende selecionar alguns campos de conhecimento para trazer aquilo que está sendo desenvolvido pelas universidades ou por centros de ciência para a sociedade. Isso é um grande problema, né? Mais uma vez, ao mesmo tempo que a sociedade não consegue, muitas vezes, né, um apelo para que se faça pesquisa e desenvolvimento focada naqueles problemas específicos que ela sofre, você também tem meios de divulgação bastante precarizados, né? E imaginem vocês, se você não tiver um processo educacional cada vez mais forte no Brasil, qual vai ser o interesse, né, da população como um todo, do jovem, por uma revista como a Ciência Hoje ou Scientific American. Então, a gente percebe claramente que a introdução desse viés, né, da curiosidade científica, ela é mais do que necessária. E, por incrível que pareça, na França se sofre a mesma coisa, né? Uma produtividade muito intensa em termos de papers, e você também não tem mecanismos de divulgação, a menos de alguns exemplos específicos. Esses exemplos, eu acho que no Brasil a gente tem por um outro caminho, que a Lei de Recursos Hídricos de 97 foi muito interessante. Quando você começa a trazer a discussão para o âmbito de comitês de bacia, você começa a discutir o problema ambiental. Só que essa não é a lógica de toda a construção legislativa brasileira e governança institucional no Brasil. Então, é uma novidade que, de fato, pode inserir uma nova postura da população naquilo que é a ponte entre o que se pensa em recursos hídricos dentro da universidade, tratamento, né, de efluentes ou preservação, conservação de recursos hídricos, através de comitês locais. Mas isso, inclusive, foi um aprendizado da França, né, porque toda a nossa base de estrutura de comitês de bacia é baseado, né, no modelo francês. Mas, de qualquer maneira, isso é incipiente, só num setor específico de meio ambiente, que é a parte relacionada a recursos hídricos. Então, a gente tem que refletir quais são esses mecanismos de aproximação do que se produz em termos de ciência e de pesquisa e desenvolvimento, especificamente, para, de fato, isso, né, perpassar toda a sociedade. Posso fazer uma observação? Sim, sim. Rápida. Pode. Uma observação muito rápida. Eu acho que os cientistas e as ciências têm que sair fora do gueto da ciência, ou seja, é preciso que os cientistas também saiam da revista Ciência, que os cientistas vão para o mundo, vão para a vida, vão para todos os programas. É preciso inserir o pensamento e a produção de conhecimento na vida. Se eu quiser, como diretor de televisão, fazer um programa que não deva ser visto, eu crio um programa sobre ciência. Porque aí o cara diz, não, ciência não me interessa, então ele desliga a ciência. Agora, se eu quiser, por exemplo, introduzir a ideia de que a ciência produz conhecimento para melhorar a vida, para complexar a vida, para dar mais sentido à vida, eu boto isso em todos os programas. Porque todos os programas, de alguma maneira, vão dialogar com isso, e isso vai dialogar com tudo. Essa que é uma questão, me parece que assim, é o nosso choque de educação. É dizer que o que se produz na universidade, fundamentalmente, ou nos centros de excelência, dizem respeito à vida. Não dizem respeito só a um pensamento que é circunscrito a quem estuda e a quem se interessa. O cara que compra a revista Ciência de Ciência, ele já compra no parte-pri de que ele vai encontrar aquilo que ele sabe que vai encontrar. Ele já pertence, de alguma maneira, àquele mundo. E eu falo assim com muita segurança, porque meu filho adora uma revista chamada Muito Interessante, que é uma revista que, de alguma maneira, dialoga com o pensamento, tal, que se produz, e de maneira até de comunicação direta. Mas é preciso que a gente rompa um pouco com essas linhas. É preciso sair mais para tudo. Se efetivamente eu dirigisse uma televisão não pública, eu estaria muito mais interessado em chamar
produtores de conhecimento ou pensadores para todos os programas, desde futebol até programas sobre água, do que propriamente circunscrevê-lo num programa que a gente pode desligar e a gente desliga a ciência da nossa vida. Era só essa observação. Não, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que o canal Futuro é um exemplo de tentativa de divulgação da ciência, e mais do que isso, as revistas de divulgação, porque existe uma diferença. Essa diferença para nós, né, que estamos na universidade, é muito complicada, porque quando você tem uma medição, uma métrica de produtividade em cima do paper que você produz, a tua responsabilidade e o teu tempo fica focado. O que ele exemplificou é que, na Inglaterra, os cientistas fazem livros para as pessoas leigas. Então, você acaba tendo condições, né, de gerar interesse por aquele tipo de publicação de outra forma. Obviamente que a gente precisa de um conjunto de elementos para que você tenha a curiosidade, né? E num país tropical como nosso, que a praia é sempre permanente, né? Durante o ano inteiro, você tem outras atividades culturais que realmente estimulam a população, você criar esse gosto pelo conhecimento da vida, pelo conhecimento do progresso científico, não é fácil. Isso poderia ser um elemento dentro da escola básica, fundamental e depois secundária, né? E você conseguir essa transformação, mas você precisa estimular a curiosidade das pessoas e fazer aquilo que você inicialmente disse, ligar ao cotidiano, né? O que tem a ver a física com o teu cotidiano? O que tem a ver a química com o teu cotidiano? O que tem a ver, né, a avaliação de risco com o teu cotidiano? O que tem a ver com tratamento de resíduo com o teu cotidiano? Aí a coisa muda completamente. E aí você começa a falar de sustentabilidade com outra a apreensão que não é mais aquela, né, de simplesmente todos vamos falar de sustentabilidade, que foi a palavra que hoje, a expressão, né, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, que é a palavra que está na moda, né, e exatamente a efemeridade do estar na moda que gera essa transformação. Então, você só vai conseguir raízes a partir do momento em que você realmente tiver meios de aquisição daquele estímulo, né? Isso aqui é a grande preocupação. Fala, Marta. Então, só para sintetizar e complementar o que o Alexandre falou, a ideia central do Bernard é a ideia de que, em muitos países, ele fala principalmente da França, mas que isso se remete também ao que a gente vive aqui, a grande questão do produtor de conhecimento, né, do cientista, etc., é exatamente que o cientista é avaliado pelo que ele publica em revistas científicas qualificadas. Todo o resto do que ele faz é muito pouco considerado na sua performance, na sua avaliação como cientista. Então, o que acontece é que a opção acaba sendo sempre orientar todos os esforços e toda a energia para esse tipo de produto, que é a publicação científica, e a questão da difusão para a sociedade passa a ser uma questão quase secundária. E o que ele diz também é que alguns países da Europa eles já abriram um pouco essa possibilidade de contato com a sociedade, e ele chega também no final para dizer que essa é uma das questões que ele, na análise dele, o Brasil avançou bastante por uma série de razões, e que esse tipo de cooperação também entre países gera uma possibilidade de que países, por exemplo, como a França, que funcionam de uma maneira mais disciplinar e também mais centrada numa pesquisa científica para a publicação científica, que isso também possa mudar ao longo do tempo. E ele está fazendo exatamente o contraponto às questões do Moacir. Isso vai ser um ótimo debate depois, né, depois do café, do coffee break, mas eu queria só fazer um resumo para o Bernard também, para que ele possa acompanhar a discussion da mesa. Alors, Alexandre et moi, on a fait un peu la synthèse de tout ce que tu as dit. Et la question qui se pose à la table ronde, c'est que, d'un côté, les journalistes et les gens qui font la formation, ils croient vraiment que c'est important que les scientifiques considèrent la connaissance produite aussi par rapport à la vie des gens. À la vie des gens. Et si les journalistes n'ont pas l'accès à tout ce qui se passe dans la vie académique et les scientifiques ne sont pas liés à la vie des gens, l'information va se perdre. Et c'est ça les points de débat qu'on va apporter pour après les coffee breaks. Ouais.
Mais c'est un peu ça. Marta, obrigado. Então, lembrando que produção de conhecimento não é só ciência, hein? Eu acho que quando você dirige uma peça, escreve um roteiro, você gera conhecimento, você gera contraste, e eu acho que nós temos aí um mundo muito mais extenso que só a produção de ciência. A produção de ciência talvez tenha uma ligação muito forte com o desenvolvimento, né? Produzir pesquisa e desenvolvimento, como foi explanado pelo Lima, mostra que você tem outra condição. E a gente conversava antes que os Estados Unidos hoje têm um arrepio de perceber o ritmo, né, com que a China está avançando no apoio à produção de pesquisa e desenvolvimento e ciência básica dentro do seu país. Isso gera uma mudança qualitativa e a gente percebe que quanto mais estímulo e quanto mais senso crítico, né, tiver a sociedade sobre a ciência que está sendo desenvolvida pela própria sociedade ou determinada pelo governo, ela vai gerar, né, uma ciência muito mais sadia. A ciência não é imparcial, ao contrário, ela faz pré-sal, né? Ela gera uma Petrobras, ela gera condições de uma empresa, de um país em desenvolvimento como o país se tornar uma das primeiras empresas de petróleo do mundo, porque você desenvolve especificamente, mas você precisa ampliar esse desenvolvimento científico e de pesquisa e desenvolvimento para outras áreas, onde um país tropical com vocações extraordinárias de serviços ambientais como o Brasil possam, de fato, serem utilizados de forma adequada. Tá? Então, eu passo para a nossa última palestrante, né? Desculpe os comentários intermediários, Tânia. Então, fica aberta a sua visão sobre o tema. Obrigado. Pedindo para eu me apresentar, eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de Paris e pós-doutorado no Instituto de Estudos Políticos da Sciences Po, em Paris também. E comecei no mestrado a estudar assuntos da época que era de vanguarda, né? Que era desenvolvimento cultural e ecológico, animação sociocultural, lazer, qualidade de vidas e coisas assim que nem se falava na época, fazendo com que, quando eu chegasse no Brasil, eu fosse um verdadeiro ET aqui. Mas depois, com o tempo, eu envelheci e virei na moda. Entrei na moda. Então, meu percurso é um percurso que vem de Estocolmo, 72, a Rio, 92, que participei também como ONG, porque fui 20 anos ONG, hoje estou na academia, sou coordenadora do programa ECOS, que a Marta faz parte e que trabalha comigo com o maior prazer. E a gente luta bastante, né, Marta? E da UFRJ. E vou fazer uma breve exposição, mas eu escolhi fazer um texto curto, para a gente ter tempo de discutir, mas para poder dar seguimento a todas as minhas ideias. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui o convite da Marta e de todos os organizadores do evento, a toda essa equipe que faz parte do evento, que a gente esquece muitas vezes, que faz com que o evento se realize, a todas as dificuldades que vocês tiveram pela coragem de fazer, e todo ano eu faço também um evento, organizo e sei o que é isso, e pela temática que vocês escolheram, governança ambiental, biodiversidade e a felicidade com que colocaram cultura. Eu parabenizo os organizadores. Bom, se me permitirem, gostaria de dividir com vocês algumas inquietações, pessimismos e esperanças que tenho hoje para Rio+20. Desde a década de 70, quando o paradigma econômico começou a ser questionado, a humanidade vem se dando conta do limite dessa perspectiva, que não tem sido capaz sozinha de dar conta de alcançar o bem humano. Brundtland, em 87, como todos sabem, definiu o desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade das futuras gerações atenderem às suas próprias. Passados 25 anos, o
o conceito parece não dar conta da complexidade das questões ambientais postas atualmente. A sustentabilidade, conceito hoje discutido em todas as esferas da sociedade, suscita a necessidade de se pensar num novo modelo de desenvolvimento e de reaproveitamento dos recursos naturais sabidamente definido. Desde que o conceito foi cunhado, centenas de livros, artigos e outros trabalhos foram escritos, divulgados e criticados, diversas reuniões com líderes internacionais foram realizadas e milhares de páginas de documentos foram redigidos. Contudo, a sociedade global ainda não conseguiu alcançar a tão sonhada sustentabilidade ou a sustentabilidade do ser. O Brasil, país megadiverso, apresenta algumas particularidades que são inerentes a países em desenvolvimento que sofrem sobremaneira grande demanda de recursos naturais requerida pelo atual modelo de desenvolvimento, pela pressão antrópica das grandes cidades, pelo crescente aumento populacional, além da alta exportação de matéria-prima, que degrada o ambiente natural. Ao acrescentar a sustentabilidade ambiental, a dimensão da sustentabilidade social, o conceito de desenvolvimento sustentável coloca um problema que deve ser abordado com escalas múltiplas de tempo e espaço, que desarruma a caixa de ferramentas do economista convencional. A sustentabilidade é baseada num duplo imperativo ético de solidariedade sincrônica com a geração atual e de solidariedade diacrônica com as gerações futuras, como diz Sachs. As novas perspectivas de desenvolvimento propõem integração no espaço e no tempo entre o individual, social e ambiental. As ciências humanas e sociais, originalmente apartadas das discussões referentes ao aspecto do meio ambiente, vêm-se a partir dessas novas perspectivas de desenvolvimento intrinsecamente implicadas na questão. Se, por um lado, já não se pode pensar em desenvolvimento referindo-se apenas ao progresso desenfreado, o que nos leva a pensar no desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo não cabe mais no conceito de sustentabilidade apenas o propósito de proteção ambiental. Ao envolver a cultura, a participação social, a educação e a saúde, o conceito de desenvolvimento se amplia em direção às ciências humanas e sociais. Relacionar a temática ambiental às questões como as de sustentabilidade nos mostra um caminho em direção a um desenvolvimento pautado no uso dos recursos naturais. Neste contexto, a psicologia e a sociologia têm muito a contribuir no embate metodológico e político ao propor que o desenvolvimento do homem é o verdadeiro desenvolvimento. A governança é um modo de resolução dos problemas que pressupõe uma ação coletiva, que é fundada na coordenação e na cooperação, pode ser entendida como o conjunto dos mecanismos de gestão de um sistema social em vista de assegurar os objetivos comuns. Seus sistemas, em nível local, nacional e internacional, são capazes de assegurar a participação das sociedades, visando processos de desenvolvimento comprometidos com a sustentabilidade. O conceito foi gerado pela mundialização e pela globalização, pelos processos socioculturais e vinculado à cultura local. Assim, diante dessa época que vivemos, de intensas transformações, é necessário que haja um equilíbrio, um exercício de governança na busca de soluções para os problemas e na conscientização de uma nova cultura relacionada com preocupações de uma vida em comum. Segundo Jacques Tobianar, um termo de governança é um neologismo útil porque trata de refletir a forma como a economia mundial é governada, e o termo usual de governo leva a uma conotação de centralização susceptível de afetar a compreensão. A governança implica o conjunto de que faz parte os Estados, organizações internacionais, ONGs, empresas, sociedade civil, etc. É um modo de resolução dos problemas que pressupõe uma ação coletiva que é fundada na coordenação e na cooperação, sem imposição. Os problemas ambientais são motivo de grande preocupação nas agendas internacionais. E, apesar de toda a discussão sobre questões relativas, por exemplo,
a mudança climática, a devastação das florestas tropicais, os problemas socioambientais persistem e toda a sociedade global é atingida. Sobretudo os países mais pobres e desiguais. Toda a longa discussão em torno da sustentabilidade, da busca por alternativas de desenvolvimento, também são de longa data. As conferências internacionais datam da segunda metade do século XX, iniciaram-se com o intuito de discutir e buscar alternativas para o processo de desenvolvimento. Elas propõem conceitos, diretrizes e ações com relações à questão ambiental. O desenrolar desses encontros nos mostra a importância que a questão ambiental vem tomando atualmente. O que não vemos são mudanças significativas nos modos de vida e nas sociedades. Tanto a cultura, o social e o humano se tornaram essenciais num discurso ecológico como contraponto aos problemas graves que atravessamos de biodiversidade ou climáticos. É preciso encontrar formas de governança que se ajustem à especificidade das escolhas nacionais, mas que assegurem certa convergência entre as políticas. Uma governança que ouça a população, os agentes comunitários, agentes nacionais e internacionais, ajustando os interesses e acontecimentos globais às características das escolhas nacionais, assim como as peculiaridades locais. A ética da governança pode vir a se consolidar quando as questões forem tratadas diante não só de uma análise macrosocial, que indicam as grandes tendências da globalização, mas, ao mesmo tempo, diante de uma percepção local. Este processo permite que projetos sejam traçados em acordo com a realidade local, tendo a população local como parte, resultando com isso uma alternativa de desenvolvimento que a ecologia social busca propor uma governança de fato. Precisamos buscar modos alternativos de vida baseados em atitudes conscientes e não só ficar discutindo soluções para problemas derivados de nossas atitudes. Precisamos de modos mais criativos e inventivos de viver, de novas tecnologias, de novas formas de responder à sociedade. Precisamos ainda de paradigmas que valorizem a vida, a cultura, a natureza, as ideias e nossa enorme capacidade de criar e de inventar. De sistemas de governo que, em níveis local, nacional e internacional, sejam capazes de assegurar a participação das sociedades visando processos de desenvolvimento comprometido com a sustentabilidade. O que esperar? Para PNUD 2006, existe um tipo de homologia entre cultura e desenvolvimento, onde a cultura é como matriz do desenvolvimento, aquela que dá unidade e coerência à sua efetivação através dos projetos dos povos. É essencial a integração da cultura como dimensão e finalidade do desenvolvimento, porque é nela que o desenvolvimento encontra seu impulso fundador, nas necessidades, nas aspirações dos indivíduos como coletividade, nos fins a que ele se propõe e nos projetos que os concretizam. A sustentabilidade como projeto ecológico conduz-nos a formular dois pressupostos básicos envolvendo a concepção de meio ambiente e desenvolvimento, pressupostos esses colocados em 1992, na Rio 92, por Dávila Neto e Maciel. O meio ambiente não pode ser encarado como um dado isolado, mas sim como um dado da cultura de uma comunidade, isto é, um processo de interação entre o sociocultural gerado pelo homem e a natureza. Não são possíveis ações ditas de desenvolvimento, sejam de preservação ou modificações sobre o meio ambiente, associadas do homem que habita, por conseguinte, sua dinâmica cultural. Percebam que já em 92 já falávamos da indissolubilidade entre desenvolvimento e respeito às tradições culturais. À época, desenvolvia, junto com outros professores do ECOS, da UFRJ, o projeto Sinuelo, que foi realizado durante 8 anos junto à comunidade pantaneira na cidade de Corumbá e seu entorno no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Teve como objetivo estudar costumes, aspirações, necessidades das comunidades envolvidas, sua tradição, preservação cultural e ecológica. O projeto Sinuelo visava um plano de preservação cultural e ecológica, considerando o homem e a mulher pantaneiros, seus costumes, aspirações, suas perspectivas de desenvolvimento, história de tradição e inovação.
O ponto-chave desse projeto foi a questão da participação das comunidades que se destinavam. Na trajetória de pesquisa, obteve orientação do saudoso Dumas Edia, consultor do projeto, com visitas anuais ao Brasil, durante sua realização. Foram criados ali os primeiros passos de pesquisa transculturais para os desenvolvimentos no projeto. Há mais de 20 anos, existe no Rio de Janeiro o programa de pós-graduação interdisciplinar em Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social, EICOS, fundado pela professora Maria Inácia Dávila Neto, do qual participo como professora desde o primeiro ano de sua criação. O destaque de nossas pesquisas e projetos está no uso de metodologias participativas nos trabalhos de campo junto às populações, com o objetivo que desenvolvam suas potencialidades e alcancem autonomia. O pesquisador é um instrumento de transformação social e sabe que não estará presente todo o tempo na comunidade. Sua contribuição é pontual, no sentido de que sua presença na dinâmica comunitária é temporária. Espera-se, com o tempo, que as pessoas se apoderem, caminhem com as próprias pernas e sejam também agentes da transformação social. Na Rio 92, assuntos importantes da pauta relacionaram-se ao desenvolvimento social, que mais tarde, em Copenhague, 95, do qual também participamos, a cultura surgiu como um fator importante a ser considerado. É preciso registrar aqui, no Brasil, essa dimensão que sempre foi considerada nos projetos desenvolvidos no EICOS. E acrescentei isso por causa do Moacir, e, por vezes, incompreendidos pela própria academia e órgãos de fomentos, como o CAPES e CNPq, em que os pares, que muitas vezes são ímpares, discutem que a gente faz ou não ciência. Mas nós formamos quadros que estão na Universidade de São Paulo, na Universidade Rural do Rio, na Universidade Fluminense, na Universidade Espírito Santo, entre todas, Minas, etc., IBGE, Ministério do Meio Ambiente, uma série de organismos, de ONGs, etc. Esse pessoal é exatamente aquilo que nós estamos fazendo no EICOS e formando. Falar de desenvolvimento e sustentabilidade, eu acho que, como você falou, quer dizer, nós estamos lutando para juntar essa academia realmente à sociedade civil. Falar de desenvolvimento e sustentabilidade pressupõe, assim, um respeito à cultura e aos costumes locais, priorizam ações inerentes ao público pesquisado, respeitam os limites e a capacidade da comunidade de absorver novas maneiras de interagir com seu meio e entre eles próprios, uma vez que passam a se conhecer melhor e a desenvolver novos laços sociais entre si e seus vizinhos. Identificando transformações em suas estruturas sociais, onde estão inseridos, como elemento-chave na economia de suas áreas de atuação, contribuindo para uma economia globalizada, onde enxergam e compreendem as diversas questões presentes no que concerne a proteção e conservação de um ambiente sustentável. As grandes transformações que o mundo vem passando, especialmente as transformações ambientais, oriundas das mudanças climáticas, desmatamentos, entre outros, torna coerente a fala de Edgar Morin, em 2000, que, ao afirmar que o futuro da humanidade foi sempre incerto, mas as gerações anteriores não sabiam, ou porque eles viviam numa época em que tudo sempre recomeçava, ou porque atualmente é impulsionada pelo progresso. A consciência inerente das limitações impingidas pelo modelo de desenvolvimento adotado atualmente, as consequências do uso indiscriminado dos bens naturais, demarcam uma estação de transição, onde a necessidade de mudança se faz presente e necessária frente às demandas ambientais. Hoje temos a nosso favor uma tecnologia que, em 92, não estava disponível ao grande público. Esses últimos anos foram marcados pelo desenvolvimento espetacular da mídia, dos meios de comunicação, de diversas tecnologias que transformaram definitivamente a forma de nos comunicarmos. A comunicação se faz hoje com rapidez instantânea, e isso pode ser uma ferramenta para o fortalecimento da questão ambiental.
Temos as redes sociais, seja pelo Twitter, nem sei se tem Orkut ainda, Facebook e outros, que são canais importantes de difusão de informações e conhecimento. Com muita lucidez, Maurice Strong, que cunhou o termo ecodesenvolvimento em Estocolmo, 72, aponta para o risco do esvaziamento de conceitos importantes, como de sustentabilidade, que está concorrendo com novos termos, como economia verde, por exemplo, na Rio+20. Outro problema da Rio+20 que me preocupa, que muito me preocupa, é a ausência de diversos chefes de Estado que não vão comparecer a esse evento. Temo, por isso, pelo esvaziamento da Rio+20. O risco que corremos, por isso, é que na Rio+20, por conta de essa ausência de chefe de Estado, os acordos importantes não sejam firmados, de uma política clara sobre o aquecimento global, de tantos outros problemas ambientais, de biodiversidade, porque não podemos mais esperar mais 20 anos. Para finalizar minha fala nessa mesa, ressalto ainda que o otimismo que tínhamos em 92 é diferente do otimismo que temos hoje. Continuamos tendo esperança, mas temos hoje um certo pessimismo que vem da geração que já estava atuando na década de 70 e permanece na luta por um planeta sustentável. Passados esses 40 anos, para quem viveu todas essas conferências, fica a dúvida sobre os próximos 20 anos. Muito papel foi escrito, mas pouca coisa mudou. Os povos já entenderam que não é mais possível viver como estamos vivendo. Existe aí um limite físico do planeta. Os caminhos já foram traçados. Os caminhos já existem. Resta caminhar. Obrigado.